50 Semanas está de volta com o nosso querido Roberto Abreu. E como falamos lá no nosso primeiro episódio, nossa apresentação, falamos que você também é um atleta. Como que você se aproximou aí do universo do atletismo? Como que você lida aí com essa sua rotina de treinos, de corridas, de maratonas? Porque ele corre maratona. Internacionais, né? Um atleta internacional. A gente faz corridinha de 5 quilômetros, assim, Chega morrendo. Então, mas eu já passei por isso também. Bom, eu comecei a fazer atividade física, né, por uma questão preventiva, né? Um belo dia eu passei no check-up e o médico me falou, olha, você tem um problema sério. Você tem um antecedente familiar de diabetes e colesterol, que você ainda não tem problemas, mas pode vir a ser um problema para você. E seria bom você começar a praticar alguma atividade física para cuidar disso. E aí eu comecei efetivamente a fazer musculação e natação. E fiz isso por um bom tempo. E adoro natação, adoro nadar, adoro natação, mas chegou uma hora que cansou. Porque a natação, o que acontece? Ela é um esporte muito solitário, né? Você numa aula de natação, você fica contando quantas piscinas você fez, mas você não conversa com ninguém uma hora ali, é você com você. Ali, né? Aí chegou uma hora que eu estava um pouco cansado disso, aí eu falei, vou buscar outra alternativa de exercício aeróbico, e aí eu comecei a correr na esteira da própria academia, né? E aí depois de um tempo eu falei, eu ouvi falar de corrida de rua até então, eu nem sabia como é que funcionava, e eu me inscrevi numa corrida de rua. E foi uma corrida de 5 km dentro da USP. E essa corrida, ela foi muito marcante para mim, porque ela foi a primeira, né? Eu fiz os 5 km, cheguei ali morrendo, né? Exaurido, depois de uns 40 minutos, mais ou menos, morto, né? Aí falei, puxa, vou ficar vendo a premiação da corrida. E era uma corrida que era organizada pela Corpore, e ela tinha 3 distâncias, 5, 10 e 21. Uhum. E a Corpore fazia uma premiação por categoria, né? E aí eu fiquei lá vendo, e aí na categoria dos 21 quilômetros, eles começaram pelo feminino, começaram pela categoria dos mais idosos primeiro. E nunca esqueço que na categoria de acima de 80 anos, apareceu uma senhora... Acima de 80? Acima de 80 anos, uma senhora japonesinha, de 1,50 m mais ou menos, sorrindo. E eu falei, caramba, como é que eu fiz 5 quilômetros, bem mais jovem do que ela... Tô aqui morrendo, tô aqui xingando todo mundo, não sei o que tô fazendo ali, e ela tá ali sorrindo depois de 21 quilômetros. Falei, poxa, isso vai servir para mim de incentivo. Tanto é que guardei isso aí deve ter sido 2010 aproximadamente, então já são 15 anos que eu guardei essa memória para mim. Isso acabou servindo para mim de incentivo, né? E aí eu acabei fazendo aí a mudança, né? Efetivamente aderi à corrida, gostei muito, e aí aos poucos eu fui progredindo, né? De 5 para 10 e assim por diante. Depois eu entrei numa assessoria que tratava de treinos específicos, até que eu cheguei à maratona. E aí a maratona, ela tem um desafio gigante, né? Porque o que acontece? A maratona é uma viagem, né? A maratona são, para quem não sabe, são 42 quilômetros, 195 metros. Pode parecer bobagem eu falar dos 195 metros, mas muitas vezes eles são que fazem a diferença quando você está no final. Mas para mim, por exemplo, que faço na faixa de 4 horas aproximadamente, vocês imaginam 4 horas correndo. Eu já imaginei, já me deu um... Então um leve desespero. Exatamente, você tem um desgaste bastante grande. E o principal, né, da maratona não é o dia da corrida, porque ali vamos dizer, a celebração, né? É toda a preparação para você chegar até lá. Mas tem o outro lado, né? Porque ela, da mesma forma que ela é extremamente desafiadora, ela te dá foco, ela te dá disciplina. Porque se você não tiver foco e disciplina, você não faz uma maratona. Eu já estou indo para minha 9ª. Então, legal. E ano passado eu fiz uma loucura um pouco maior, que foi fazer o desafio do Rio de Janeiro. O que é o desafio do Rio de Janeiro?
Eu fiz a meia maratona no sábado e a maratona no domingo. Então, corri 21 km e 100 no sábado e 42, 195 no domingo. Calma, quanto no domingo? 42 km, 195 metros. Mais de 60 quilômetros 63 em 2 km dias. em 2 dias. Exatamente. Meu Deus. Foi eu sou péssima de geografia, mas imagino eu Eu que não você sei, tenha ido vou de dizer. São Paulo até Santos. Quase Quase isso, isso, quase né? isso, quase isso. Até a Serra do Mar chega. Meu Deus. Então, realmente é uma coisa desafiadora. Outro dia eu vi é uma muito pessoa interessante. naquele... Acho que é um desafio parecido com esse, que é na Disney, né? Na que Disney, tem eles têm várias. progressivo. Isso, eles têm o desafio que eles chamam de 5, 10, 21 e 42. Meu Ou Deus. 21 e 42. Você tem lá algumas combinações que fazem, né? Mas realmente algo Eu tô aqui interessante. rezando pra tudo quanto é santo, pra eu realizar um sonho que é a São Ela tem Silvestre. o sonho de Aham. São Um Silvestre. sonho que eu tenho desde criança, quando o nosso querido tio Tito, que recentemente, né, foi para outro plano, né? Ele tinha um amigo chamado Cajarana. E a gente se reunia no Réveillon, né? E naquela época São Silvestre era noturna, Pois né? é. E ele falava, lá, eu tô vendo Cajarana, eu tô vendo. E acho que esse desejo nasceu em mim naquela época, de falar, nossa, um dia vão me celebrar assim também, né? Esperando eu completar São Silvestre. Isso. Agora imagina você, mais 63 quilômetros em um final de semana, gente. Mas você falou de São Silvestre, tem uma coisa muito interessante, que é assim, quando a gente está conversando sobre corrida com as pessoas, né, uma brincadeira que acontece, que é muito comum, aliás, vamos dizer, é um erro que as pessoas cometem, né, por não saber a distância de uma maratona, né, mas que é muito comum, a pessoa vira para você e fala assim, poxa, eu conto, que nem agora eu tô contando, já fiz 8 maratonas, estou indo para minha 9ª, né, 9 maratonas? Legal, mas você já correu uma São Silvestre? Putz. Pelo amor de Deus. Desproporcional. Eu acho que ela tem Mas ela tem. Ela tem o brilho Ela do final tem. do ano, né? Daquele último momento, né? Ela tem tudo isso, ela tem um encantamento, Tem uma mas é uma mística. prova super especial, uma prova maravilhosa, Eu mas vou ela é uma esse prova celebrativa. E esse ano a gente vai estar comemorando a A centésima. 100ª edição. Então Tá é todo uma mundo prova mega realmente muito ansioso com a bacana. Também inscrição. vou, só se for para andar. Mas vale Mas tudo. dizem que assim, né? Vale tudo. Dependendo do pelotão que você tá, você anda muito tempo, porque não tem espaço mesmo, correr, né? Pois é, pra a correr. primeira vez que eu fui correr a São Silvestre, eu levei 40 minutos para passar na largada. Para passar na largada. A partir do momento. Quantas mil pessoas? Olha, eu acho que mais ou menos foram 30, 35 eu mil fui ano assistir passado, a se eu não me última, engano. muitas Por aí, é Eu muita fui lá gente. só olhar. É uma loucura. A gente tem uma fotinho sua do antes e depois aí do... Que bacana. Verdade. Bacana. Do atletismo aí. Aí dá para vocês entenderem um pouco do porquê. Vocês O vão Roberto ver. antes e depois. Olha aí, ó. Essas duas fotos, elas têm 3 anos de distinção entre uma e outra, né? A primeira ali eu estava com 101 quilos e a segunda eu estou com o meu peso atual de 79, 80 por aí. Nossa. Quantos anos de diferença? 3 de uma pra- anos, 3 de uma para anos? outra. Foi exatamente quando eu comecei a praticar a corrida, né? Ali eu estava naquela que eu tô de azul, ali eu estava me preparando para a primeira maratona, que foi em 2017. Meu Deus. Então, assim, foi um salto, né? Uma evolução de performance, De tudo, sabe? O que eu costumo dizer é o seguinte, que, na verdade, a atividade física ela é um investimento para a gente. Sabe? Porque se a gente quer ter uma longevidade, né? Depois a gente vai falar até mais disso, mas se a gente quer ter uma longevidade, é importante a gente ter uma qualidade de vida. Sim. E porque não adianta nada a gente querer viver 100 anos se for plantada numa cama ou coisa do tipo, né? Eu acho que a gente tem que ter qualidade de vida. E a qualidade de vida passa pela atividade física. Ela tem, assim, não sou especialista no assunto, mas o que eu posso dizer é que ela traz muitas melhorias, né? Então, você melhora a qualidade do seu sono, melhora a concentração, melhora, sabe, tudo, a disposição, melhora tudo. E eu acho que faz, assim, é um investimento que a gente faz na vida da gente. A gente está investindo
na gente. É o melhor investimento que a gente pode ia fazer. falar A da gente Tami trouxe agora. uma profissional, uma personal, a Tami, em Aham. episódios Aí a passados. gente até criou uma piadinha interna nossa, né? Que ela falou sobre a reserva muscular, né? Uhum. Aí a gente falou assim, a gente precisa ter uma poupança Poupança muscular para não depender de ninguém para limpar a nossa poupança quando a gente estiver mais velho, né? Mas é isso, é verdade. Faz muita diferença, assim. E voltando até, aquele mesmo médico que me falou que eu tinha que fazer alguma coisa diferente, eu estou com ele até hoje, o Dr. Nelson, né? Já são 20 e poucos anos que eu acompanho com ele, faço check-up anual com ele. E ele, há uns 3 anos atrás, meu filho foi junto comigo fazer o primeiro check-up dele, e ele falou para ele, olha, você tem que se espelhar no seu pai. Aí meu filho, mas por quê? Porque é o seguinte, ele é o melhor paciente que eu tenho aqui. Aí ele, como assim? Não, o seu pai, cada ano que ele vem aqui, cada vez que ele vem aqui, ele está 1 ano mais velho, mas ele está melhor. Olha, E de fato, isso é muito legal, você olhar os resultados dos exames e ver que eles estão melhores, você sabe, sentir isso, não tem preço. E não é só olhar o exame e ver lá E as se sentir. taxas. Não, você se sentir. Você sentir. Né? Você vê a diferença do seu corpo, do seu bem-estar. Isso é muito legal. E é gratificante. Você fala, poxa, eu vou correr mais. É um incentivo. É um incentivo e tanto. Existe esperança pra gente. Não, claro. Eu da esperança. Eu comecei a correr, já tinha uma boa idade, então. Vocês estão no caminho. Eu tive um primeiro ciclo por volta dos 30 anos, 32, 33. Aí eu fiquei 12 anos sem fazer absolutamente nada. Nada, não sei, não me pergunta por que eu caí nessa, assim. E voltei o ano passado. Pois é, eu fui começar a correr isso tudo aí aos 42, 43 anos, então... A gente tá na Cara, é isso. É isso. Eu falo que esse meu segundo semestre vai ser dedicado a São Silvestre. É isso aí. É o sonho, vou em frente. É isso aí, se tudo correr bem, estarei lá e vou te acompanhar. Imagens. Gravem isso, viu, pessoal? Em janeiro nós teremos imagens. Se tiver. Vai ter, eu vou estar viva para contar essa história. E Roberto, o atletismo ele também te levou para uma outra história muito linda, né? Que é a sua relação com o projeto Aquiles. Conta pra gente, como é que é, né, essa experiência para você? Como você se sente? Legal, Priscila. Bom, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho sobre o projeto Aquiles, né? Porque eu acho que ele é um projeto espetacular. A gente pode deixar a rede social do projeto? Pode, sim, claro, pode. Será ótimo. Legal. O projeto Aquiles, ele nasceu nos Estados Unidos. Ele é um projeto mundial, é uma ONG mundial, que ela foi fundada pelo senhor Dick Traum. Essa pessoa, lá em 1976, ele estava fora de forma, estava acima do peso, e ele resolveu começar a correr. E ele começou a correr devagarzinho, distâncias pequenas e tudo, e aí depois, pela perseverança dele, depois de um curto espaço de tempo, 1 ano e pouco, ele se tornou o primeiro maratonista amputado acima do joelho. Vocês têm ideia do que isso significa em 1976? 42 quilômetros. 42 quilômetros sendo amputado acima do joelho. Naquela época não tínhamos próteses como temos hoje. Então foi um esforço brutal dele, né? E aí, ele tinha quantos anos, mais ou menos, só por curiosidade? Puxa, essa informação não tem aqui. Ele estava na meia-idade, devia estar na faixa dos 40, por aí, 40 e pouquinho. Bom, ele, depois de alguns anos, ele acabou fundando o Aquiles Track Club, que ele enxergou como uma possibilidade de oferecer para outras pessoas que tinham deficiência também a possibilidade de começar a correr, né? E esse projeto foi crescendo, ele incorporou, e o último número que eu tenho desse projeto aqui no Brasil, deve estar, mundial, aliás, né? Ele deve estar até mais do que isso, mas a gente já estava com 150 mil atletas atendidos em 17 países. Em termos de equidade, todas as deficiências? Todas as deficiências. A gente tem lá amputados, tem paralisia, tem lesões cerebrais traumáticas,
tem esclerose múltipla, tem paralisia cerebral, sabe, autismo, deficiência visual, deficiência auditiva. Então, quer dizer, todo esse tipo Todas de as deficiência. condições. Tudo. São quantos países? 17? São 17 países. Eu não sei se isso aumentou, né? Mas a última informação que eu tenho é essa. Muito bem, e aí o que acontece? Como é que funcionou a minha entrada para Aquiles, né? Eu já corria como guia, né? Em outros grupos, né? Na verdade, eu comecei a correr como guia com uma amiga, que é a Cláudia, que tem uma filha que tem paralisia cerebral, só que ela corria no triciclo. E aí eu conheci ela num dia no Jockey Club. No final de uma corrida, ela com uma dificuldade de sair com o triciclo, eu acabei ajudando ela, acabei fazendo amizade, depois eu encontrei ela em corridas e comecei a guiá-la. E aí eu comecei a observar o projeto do Aquiles, né? Vendo as pessoas e tudo, né? E aí eu fiz amizade com alguns guias e um deles me chamou em 2019, pô, por que você não vem ser guia da Aquiles? E aí eu fui, e é um projeto muito bacana. Você quando quer seguir Aquiles, você preenche lá um formulário, você se candidata, aí eles te fazem um treinamento, né? Esse treinamento aí consiste em algumas horas e depois alguns treinos, né? Onde você vai aprender a lidar com cada tipo de deficiência, que cada um demanda um tipo de apoio, né? E aí você passa por uma certificação mesmo, né? E depois você se torna um guia certificado e aí você pode conduzi-los tranquilamente. Então, eu particularmente, na maioria das vezes aqui no Brasil, eu guiei deficientes visuais, né? E aí, o que é interessante nisso, né? A gente muitas vezes não tem a noção. Existem deficiências visuais distintas, né? Graus distintos e situações distintas. O que eu quero dizer com isso, né? Por exemplo, você tem a pessoa que já nasce deficiente visual. Essa pessoa tem uma determinada situação. Tem aqueles que adquirem a deficiência visual ao longo da vida. Essa é outra situação, né? Então, por exemplo, a gente tem um caso muito simbólico, né, para mim, né? Duas atletas, né? Uma delas é a Marina. A Marina era gerente de Bradesco, já adulta, e ela teve um problema de retinose e em 2 ou 3 anos aproximadamente ela perdeu 100% da visão. A gente tem imagens com a gente tem a imagem dela, tem a imagem dela. E aí vocês imaginam que uma pessoa com 2 filhos tem que se readaptar à vida. Essa é a Marina. Ai, essa é a Marina. Então vocês observem o sorriso dela, que ela passou aí por um momento de readaptação, onde ela teve que aprender a fazer as coisas que ela estava habituada a fazer, enxergando, só que agora sem a visão. E ela tem perda total. E aí ela passou por um processo, né, de adequação, e aí depois ela conheceu Aquiles, começou a treinar conosco. Ela treinava antes? Ela tinha alguma atividade, mas não de corrida, e ela começou a praticar corrida, e hoje ela corre, nada, faz a travessia, enfim, está aí, sorridente, e é espetacular. O nosso papel como guia, né, de um deficiente visual, eu enxergo que eu vejo que ele tem duas possibilidades, né? 2 coisas que a gente faz, basicamente, né? Mas uma frase que eu ouvi de um deficiente, ela define bem. Os guias são os olhos do deficiente. A gente está emprestando os olhos para eles naquele momento. O que significa isso, né? Qual é o nosso papel durante uma corrida? Conduzir o atleta com segurança. Esse é o primeiro ponto e o mais importante, né? Porque naturalmente a gente correndo na rua ou num parque ou onde quer que seja, né, a gente vai ter problemas, né? A gente vai ter um buraco, vai ter uma pedra, vai ter um obstáculo, vai ter um carro, vai ter uma árvore, vai ter uma série de coisas que vão aparecer. E aí a primeira coisa, tem que conduzi-lo com segurança.
né, para evitar uma queda, para evitar um acidente ou coisa do tipo. Superado isso, a gente tem um outro papel que é bastante bacana, que é a gente fazer uma descrição para eles do que a gente está passando. Dos lugares. Exatamente. Tá. Narrar, Exatamente. realmente, né? Tá. Então, acho que tem mais umas 2 fotos aí que elas mostram um pouquinho, tem um vídeo e uma outra foto que elas mostram um pouquinho disso. Ai, vamos ver. Aqui, essa é uma outra atleta também bacana, que tem uma história muito legal. É a Geisa. A Geisa, ela perdeu a visão na infância, ali por volta dos 10 anos aproximadamente, também por uma doença. E ela não ficou travada. Ela se formou engenheira, trabalha no Banco Itaú como engenheira de software. Ela, além da corrida, ela pratica pilates, joga futebol e foi convocada para a seleção agora para outubro. Meu Deus, Nossa, que legal! Então tá aí, ó. E ali a gente pode enxergar um pouquinho, ver o detalhe ali de como a gente conduz ela, tá vendo? Eu tô unido a ela por uma cordinha ali, né? Então, na É verdade... uma cordinha elástica? Não, ela não tem elasticidade, ela é uma cordinha firme. Firme. Como é que funciona ali, né? Na verdade, a gente vai funcionar da seguinte forma: a gente vai correr, a gente tem que fazer a coordenação da passada, né? Para que o... Sincronizado. sincronizada, né? E aí o que vai acontecer? Se a gente quer que a pessoa se afaste um pouco, a gente dá um toque com o braço para ela afastar. Sim. Se a gente quer que ela se aproxime, a gente puxa a cordinha. Tá. Entende? Mas essa cordinha, ela vai ser, vamos dizer, o elo para fazer essa movimentação. E muitas coisas a gente vai narrando para eles, né? Fala, olha, por exemplo, vai ter uma curva à esquerda, a gente avisa, ó, vai ter uma curva à esquerda daqui a 100 metros. Então, essa curva tem, sei lá, 180 graus, né? Quer dizer, um retorno, ou tem 90 graus, é uma curva suave. Ó, daqui a alguns metros vai ter um buraco, então... Toda essa técnica faz parte do processo de certificação, porque eu fico imaginando Priscila, que não tem a menor noção de direita e esquerda. Perfeito, tudo isso faz parte da certificação, né? Ali, nessa foto, a gente observa que estamos em 2 guias, né? O ideal, na verdade, seria ter 3. Essa é a melhor formação possível. O terceiro ficaria atrás do deficiente, formando um triângulo com os 2 que estão à frente. Para que isso? Vocês já devem ter participado de corrida, vocês observam que muitas vezes os corredores, eles vêm numa velocidade maior e vão passar entre as pessoas. Então, na verdade, esse que vai atrás, ele serve para meio que ser um guarda-costas ali do deficiente, né? Mas na ausência de um terceiro, aí como a gente está fazendo no Parque de Ibirapuera, dá para correr até sozinho, porque é um ambiente mais controlado, né? Agora, quando é um ambiente mais... de prova mesmo. Aberto, normalmente a gente procura ter a terceira, né? Terceira pessoa. E a outra questão importante também é o seguinte, né? Que quando a gente vai guiar um atleta, né? Eles fazem um pareamento, né? Então, significa o que isso? Eles vão colocar normalmente um guia que corre mais rápido do que o atleta. Por quê? Para ele ter sobra, né? E o importante de ter mais de um guia é porque, às vezes, pode acontecer do guia lesão, se machucar, do guia se sentir mal, do guia acontecer alguma coisa. E aí, na verdade, o outro continua ou se revezam também ao longo do treino, né? Mas é um projeto muito bacana e a gente consegue efetivamente tirar as pessoas do sofá, tirar as pessoas ali da tristeza, né? De várias coisas. O vídeo que a gente tem é do momento da corrida. Desse mesmo dia de treino aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha, é legal. Olha ali, tá vendo? A gente tá vendo? A gente vai guiando, ó. Você viu que eu dei um toque no braço com ela. E a gente vai... Muito bacana. Conectando por aí, né? E a distância, né, dessas provas, são todos os tipos de prova? Tem algum... Não, todos os tipos. A gente já teve o pessoal participando de corrida de montanha, sabe? Tem de tudo. A gente procura oferecer para o atleta aquilo que ele
quer. Na verdade, ele escolhe e a gente procura se adequar. É assim, na hora de fazer esse pareamento, né, como é que funciona, né? A gente se coloca à disposição do guia, do atleta, me desculpa. Então, assim, o atleta é que pede o que ele quer, qual a distância, qual é a velocidade que ele quer, aonde ele quer, e a gente procura disponibilizar quem é o guia que pode acompanhar naquela atividade. E aí o guia que vai acompanhá-lo, ele vai estar ali sabendo, bom, essa pessoa está querendo correr 15 quilômetros, eu estou preparado para isso, está querendo correr, 5 minutos por quilômetro, eu estou preparado para isso, ok, então eu posso acompanhá-lo, entendeu? Mas é um trabalho totalmente voluntário, né? Agora, o importante, né? É que mesmo sendo um trabalho voluntário, o principal é a gente estar ali de corpo e alma. Com certeza. Não dá pra gente estar ali... Não dá pra desviar a atenção. Né? Parcial. Não dá pra gente estar ali parcial. A gente tem que estar ali integralmente, né? Porque a gente está ali, como eu falei, sendo os olhos dele, ou sendo o suporte que ele precisa. Não dá pra gente falhar nisso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. É uma responsabilidade grande, mas que traz muito aprendizado pra gente, né? Isso não tenho dúvidas, aprendizado, né? Para a vida, pra né? Vida. Quem dera pra vida. A gente tivesse integralmente presente em todas as nossas interações, né? Pois é. Eu acho que assim, a gente vê o esforço dessas pessoas, vê o que elas fazem, e a gente às vezes reclama que tá com uma dor numa unha encravada. Você fala, cara, é impressionante. Exatamente. É impressionante. E para eles, assim, não tem barreiras. A única barreira que eles têm, por exemplo, é a visual. Ok, mas eles se adaptam. Eles, por exemplo, o pessoal do visual, a Geisa, ela é super autônoma. Ela pega a bengala dela e vai trabalhar. A Marina, agora, ela tem um cão-guia, que é uma graça, o cão-guia dela também. Mas ela pega o cão-guia, vai pra academia e vai embora, sabe? A Marina não trabalha mais. A Marina, atualmente, ela não trabalha mais. Ela trabalha... tá em casa, mas ela começou a fazer a academia e tudo, né? E assim, ela não para, entende? E vida que segue, vida segue. E o mais legal, né? Que a gente vê o otimismo delas, né? Vocês viram o sorriso, vocês viram, sabe, duas, tudo. Né? É contagiante isso. É um trabalho que, sinceramente, dá muita satisfação realizar. Recomendo quem quiser, tiver curiosidade, quiser conhecer o projeto. Vamos deixar de novo será aqui super bem-vindo. Que legal. Que legal, um projeto muito legal e assim, lição de vida e um tapa na cara de muita gente, né? Que é o que da você nossa própria. Nossa, de tipo, tô com dor de cabeça. Às vezes a gente abre a janela de manhã e fala, ai, esse sereno, não vou correr. Imagina, olha. Tem mais uma foto aí, dá para colocar essa próxima foto? Que ela tem uma história bem bacana, que conecta muito o que a gente já conversou aqui. Essa foto aqui, ela tem uma história muito especial. Essa foto foi tirada no dia 15 de novembro de 2022, final da tarde. E por que essa data marcou e o que tem ela de especial? É assim, a Geisa, ela é carioca, né? E o sonho dela era realizar a primeira São Silvestre. E ela estava se preparando para fazer a São Silvestre, e no feriado ela tinha ido viajar, e ela me mandou uma mensagem e falou, Roberto, será que a gente consegue fazer um treino hoje à tarde? Eu vou estar voltando, tô voltando de viagem, será que a gente consegue? Eu falei, vamos sim, né? E a gente marcou no Serete, que é um parque ali no Tatuapé, e fomos lá fazer o treino. Só que o detalhe é que no mesmo dia, ela não sabia, mas eu tinha treinado com a Marina pela manhã. E aí ela foi e tal, né? E fizemos o treino, e aí lá pela metade do treino eu falei para ela, bom, a gente parou num determinado ponto lá. No Serete tem uma subida, e tem um ponto onde a gente tem uma vista muito bonita, e estava um pôr do sol bem legal. E aí eu parei ali e falei, vamos fazer uma foto aqui que está bem bonita. E como eu falei, ela perdeu a visão na infância, né? E eu mencionei para ela, falei, olha, nós estamos tendo uma vista aqui que me lembra do filme do Rei Leão. Ai, que lindo! E aí a gente tirou a foto, né? E depois ela colocou na transcrição, né? Eles usam
a transcrição, né? E eu detalhei para ela o que eu estava vendo e tudo, né? E ela falou, nossa, essa foto foi fantástica. E há poucos dias ela me falou, olha, eu guardei com tanto carinho essa foto. Eu falei, mas o que teve de especial? Falei, não, que nesse dia eu não acreditei quando você me falou que você tinha treinado de manhã e você se dispôs para treinar comigo de tarde. Falei, é muita generosidade. Então, assim, o que é muito legal é que a gente sabe, essa retribuição deles na forma de amizade, na forma de carinho, na forma de reconhecimento. Meu, é uma coisa que é indescritível. É indescritível. E ficou aí guardada. Muito bacana essa foto. Que lindo. E assim, essa é a importância, sabe? Eu acho que é legal quando a gente consegue perceber que eu tô, como eu falei, emprestando os olhos para ela, transcrevendo para ela o que estou vendo, cara, causa para ela uma sensação que ela não teria sozinha. Né? É muito legal. Impressionante, né? O bem tem uma força, né? Que embora a gente esqueça dessa força muitas vezes, né? Promove esse tipo de experiência, né? O se doar para uma pessoa, o estar presente de forma integral. Uhum. Todo mundo precisava lembrar disso o tempo todo. A gente tem que se desafiar, exatamente. se forçar, não perder isso de vista. Mas que legal, um projeto muito legal. E parabéns, Roberto. Obrigado. Estão todos convidados aí. A conhecerem. Quem quiser convidar, por favor, fique à vontade para me perguntar. Terei o maior prazer de passar para vocês o que eu puder. E serão muito bem-vindos aí. Com certeza. Excelente. Pri, e aí? Ainda tem muita coisa que a gente quer perguntar aqui, né? Opa, tem assunto para mais de metro. Tem bastante assunto. Então, se você tá gostando do nosso bate-papo, fica ligadinho que segunda-feira, às 12h30, estaremos de volta com o nosso queridíssimo Roberto Abreu. Até já já.